Queridos irmãos, queridos amigos, ouvintes da Palavra de Deus, graça e paz em Cristo Jesus. Amém? Irmãos, hoje nós vamos falar um pouco sobre a fé. Em Hebreus, capítulo 10, versículo 38, diz assim: Mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Amém? A fé é o alicerce da vida cristã. Este é o título desta mensagem. Queridos irmãos, queridos amigos, a fé é um elemento indispensável para quem deseja viver para Deus. A fé torna o cristão mais forte, capacitando-o a suportar as adversidades e equipando-o para viver uma vida que agrada ao Senhor. A nossa fé aumenta quando lemos a Bíblia e deixamos que a palavra de Deus tenha influência em todo o nosso ser. A Bíblia diz assim em Romanos, capítulo 10, versículo 17: De sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Irmãos, quando a nossa fé aumenta, conseguimos ver muito mais além do que é natural. Vemos o sobrenatural de Deus em ação. Portanto, meu irmão, meu amigo, nós como crentes devemos viver pela fé em Cristo Jesus. O que move a sua vida neste mundo? Olha, meus irmãos, meus amigos, muitos vivem em busca de uma carreira, em busca de um sonho, outros vivem em busca de fama, de ajuntar riquezas, etc, etc. Mas seja o que for que impulsione a sua vida, isso se tornará a sua prioridade diária, moldando as suas vontades e o seu caráter. Com certeza. Pense nisso. Se a razão do seu viver for falível, isso o irá frustrar mais cedo ou mais tarde. Mas afinal de contas, o que é fé? A Bíblia diz assim, em Hebreus capítulo 11, versículo 1: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. É a palavra de Deus, queridos. É a palavra de Deus. O que é viver pela fé? Viver pela fé, meus irmãos, é ter confiança plena e constante em Deus, como alguém sem o qual não pode viver. A Bíblia nos dá essa opção de vida, que é totalmente contrária ao que normalmente o mundo oferece. O mundo incentiva a autoconfiança, a dependência dos recursos materiais e o apego às garantias humanas. Mas, se a sua vida depender de coisas, de pessoas, ou mesmo da sua força, inteligência ou saúde, mais cedo ou mais tarde você poderá se ver sem nada disso. É
Claro que todas as nossas aptidões são importantes e podem nos impulsionar a avançar e a conquistar muitas coisas na vida. Mas e se um dia lhe faltarem todas essas coisas? Vejamos o exemplo de Jó, pois isso aconteceu com Jó. De uma hora para outra, Jó perdeu tudo que tinha. O que lhe manterá firme na vida, caso lhe aconteça o mesmo que aconteceu com Jó? Somente Deus. Somente Deus pode lhe manter firme. Mas você precisará crer nele com todas as suas forças. Irmãos, esta frase, o justo viverá pela fé, aparece em 3 passagens na Bíblia. Em Romanos, capítulo 1, versículo 17, Gálatas, capítulo 3, versículo 11, e Abacuque, capítulo 2, versículo 4. Nesta última referência é feita uma distinção nítida entre o modo de viver do prepotente e do justo. Vejam o que diz Abacuque, capítulo 2, versículo 4. Eis que a tua alma está orgulhosa, a sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Meu irmão, meu amigo, a fé lhe mantém de pé, mesmo quando parece que o chão fugiu debaixo dos seus pés. A fé em Cristo lhe sustenta, mesmo quando as forças se esvaem e quando a escuridão limitar a sua visão. Portanto, decida viver pela fé enquanto viver aconteça o que acontecer. Decida viver pela fé, meu irmão. Enquanto viver, aconteça o que acontecer, não negocie a sua fé. Jamais não negocie a sua fé. Que ela molde o seu caráter e norteie as suas decisões a cada dia. Viva pela fé. Destacamos aqui alguns homens justos que viveram pela fé. O primeiro, Abraão, considerado o pai na fé de todos os que creem, Gênesis capítulo 17, versículo 4. Por meio do seu descendente Jesus, todas as famílias da terra puderam ser abençoadas. Assim diz a Bíblia em Gênesis capítulo 22, versículo 18. Abraão foi chamado para uma terra que não conhecia e iniciou a sua caminhada com Deus. Creu nele e obedeceu-lhe, disposto a oferecer o que mais amava. Meu irmão, meu amigo, na sua vida talvez você tenha que dar um primeiro passo de fé para uma situação nova ou desconhecida. Mas vale a pena andar pela fé no Senhor. Com certeza vale a pena. O segundo, Noé. Este homem e sua família passaram cerca de 100 anos construindo um grande barco, confiando totalmente em Deus e na sua palavra. Pela fé, na bondade de Deus, Noé obedeceu ao Senhor em tudo que ele lhe disse. Gênesis capítulo 7, versículo 5. Em meio a uma sociedade corrupta,
Noé andava com Deus e pela graça do Senhor, Noé foi salvo pela fé juntamente com a sua família. Portanto, meu irmão, prossiga firme na palavra do Senhor, mesmo que o mundo todo à sua volta viva contrários à vontade de Deus, pois vale a pena ser fiel até o fim. Terceiro, Jó. Irmãos, Jó é o exemplo mais dramático de alguém que viveu impulsionado pela fé. Jó perdeu recursos e bens conquistados ao longo de anos e anos de trabalho. Perdeu empregados e todos os seus filhos num único dia. Além de todo esse sofrimento, Jó também perdeu a sua saúde. Se tudo isso fosse a razão da vida de Jó, só lhe restaria amaldiçoar a Deus e morrer. Péssimo conselho dado por sua mulher. Jó capítulo 2, versículo 9. Mas esse homem sofredor não pecou contra Deus. Ele cria que o seu Redentor vive, tinha convicção, ele tinha fé e esperança futura de que o seu Senhor triunfaria sobre a terra. Se Jó tivesse retrocedido no fim, Deus não se agradaria e ele não teria conhecido o Senhor mais pessoalmente. Jó capítulo 42, versículos 5 e 6. Portanto, meu irmão, meu amigo, não desista da fé verdadeira no Senhor Jesus. Mesmo que pareça estar perdendo tudo de mais precioso na vida, faça de Deus o seu maior tesouro. Encontre nele a sua fonte de fé, força e esperança para viver. Porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Jó capítulo 19, versículo 25. Portanto, queridos irmãos, queridos amigos, viver pela fé pode exigir que renunciemos os outros modos de vida que não são baseados na confiança em Cristo. Acreditar nas garantias deste mundo, que transmite uma falsa sensação de segurança, só lhe causará frustração no final. A fé, meu irmão, meu amigo, é a força que lhe impulsiona a prosseguir, mesmo quando tudo parece desmoronar. Apesar da adversidade que você enfrentar neste mundo, creia que Jesus é o Redentor vivo que lhe ajuda nas aflições e sustenta a sua fé. Creia nisso, meu irmão, meu amigo. Amém? E que Deus assim nos abençoe.